Hoje o vídeo vai ser voltado para aquele pessoal que tá passando por aquela fase que tem que recalcular calcular a rota, recomeçar e fazer aquela transição de carreira. Isso cabe muito a essa frase, o dilema de viver de verdade. Que muitas vezes a gente olha a grama do vizinho virtual e parece que eles dormiram e acordaram e realizaram os seus sonhos e que foi muito fácil num estalar de dedo. Mas eu venho te dizer que não é assim. Não é assim para todo mundo e não vai ser diferente para nós, meros mortais. Oi, eu sou a Ká e bem-vindo para mais um vídeo do meu canal. Todos os processos têm seus altos e baixos. E falando da transição de carreira, ele é muito desafiador, porque existe o aprender, o adaptar, a descobrir esses processos, a entender novos mundos, novos caminhos, e isso tira a gente daquela zona de conforto, e aí faz com que a gente se coloque num lugar de dúvida, de medo, de insegurança. E isso pode ser muito desconfortável, solitário e confuso. E tem tanta pressão que envolve isso, nessa questão de recalcular rota, mudança de caminho, as incertezas em relação ao futuro, a dúvida em relação às escolhas. E isso realmente gera uma sensação de isolamento, de confusão, de dor. Geralmente isso é uma situação desconfortável e a gente precisa mesmo aceitar e lidar, mas falando assim parece que é super fácil, porém não é fácil, não é nada fácil. E por isso que em muitos momentos a gente se questiona se tomou a decisão certa, se fez a escolha certa, se era o momento ou foi o momento, mesmo que muitas das vezes a gente deveria ter mantido a rota e não recalculado esta rota. Mesmo que tudo que você tenha feito tenha sido com muita responsabilidade, um pensamento correto, como se você tivesse visualizado o seu futuro e tivesse visto tudo ok, a gente ainda se encontra nessa situação. E isso pode ocasionar tanto internamente quanto externamente. E aí vem muitas outras questões, que isso é um papo para outro vídeo, mas que eu falo muito, onde eu aprendi a lidar com essas situações em relação ao autoconhecimento. Eu só consigo lidar com determinadas situações quando a gente se conhece, quando a gente conhece o que está sentindo, porque quando a gente não conhece, a gente não sabe como que a gente vai solucionar, da onde a gente vai saber onde que está vindo aquela dor e como a gente vai conseguir resolver essa dor. E tendo autoconhecimento ou não, você não fica livre disso acontecer, só que você aprende a gerar melhor as suas emoções e lidar de forma mais saudável nessas situações, de uma forma mais coerente. Quando a gente se coloca nesse lugar, a gente teve toda a responsabilidade para tomar uma decisão de recalcular ou calcular, recomeçar, enfim, a sua rota, independente que seja para sua vida, o que você esteja fazendo agora, mas falando de carreira, de mudança, empreendedorismo, por mais que você tenha tido responsabilidade, existe uma questão muito interna e externa, né? A interna é saber realmente por que tá vindo essas dores, de onde está vindo, o que está acontecendo, e também conseguir identificar se tem as questões externas, que é aquela pressão que as pessoas colocam em cima de você, ou que você mesmo coloca, como se as pessoas estivessem colocando em cima de você, mas acontece muito essa pressão externa, né? E aí você tenta ser mais do que você é para poder superar aquela expectativa, para poder provar algo que você pensou. Cara, tá tudo bem recomeçar, tá tudo bem dar um passo pra frente, 2 pra trás. É a sua vida, é o seu tempo, né? A gente tem um tempo. E falando sobre tempo, acredito que isso vem confundindo muito a nossa cabeça, porque a gente tá numa era de imediatismo, que a gente quer as coisas muito rápido. E aí, quando não acontece na nossa velocidade, né, naquele tempo que não é o tempo, né, não é o tempo correto, a gente se frustra, porque a gente olha a grama do vizinho virtual e acha que o tempo dele tá na velocidade da luz, e que não é verdade. Então a gente tem que aprender a sentir, a viver esses processos, a reconhecer que a gente precisa dar um passo de cada vez, porque se a gente não der um passo de cada vez, se a gente pular um degrauzinho, a gente atropela, e quando lá na frente a gente precisar dessa etapa que a gente pulou, a gente não vai saber. Então tudo vai cair, né? Então é preciso a gente ir devagar, um passo após o outro, tentando entender, vivenciar, aprender cada situação para que a gente se mantenha forte, né? É aquela questão que as pessoas falam, né? As pedras no caminho vão transformar a dificuldade nos nossos castelos, né? A gente vai crescer o nosso império através das dificuldades do nosso caminhar. Então, por isso que é preciso um passo de cada vez, devagar. Eu tenho uma frase que eu falo sempre,
que é: quando é de Deus, não há espaço para dúvidas. Tudo que eu coloco na minha vida, eu coloco Deus em primeiro lugar. E eu tento sempre internalizar, estar com o meu interior, né? Prestar atenção em mim, no que eu quero, no que eu gosto, e me conectar com Deus e sentir se essa sementinha que está sendo colocada no meu coração é da vontade de Deus. E aí, quando eu consigo visualizar tudo isso, eu sei que para crescer uma árvore, dar bons frutos, ele precisa de tempo, a natureza precisa fazer o seu melhor, né, o seu trabalho. Então, tudo leva tempo. Ainda assim, né, por conta do meu humanês, em algum momento eu me coloco nesse lugar de ansiedade, esse lugar ansioso, de pensar lá no futuro, né, de tentar visualizar aqui e não ver o que está acontecendo do jeito que eu queria, né, que a nossa mente pensa, que acha que seria bom. E aí eu penso lá no futuro, me visualizo e falo: nossa, falta muito para chegar. Enfim, a gente se coloca nesse lugar de ansiedade e a gente esquece que tudo tem o seu tempo. A gente precisa visualizar o que a gente tem aqui e agora, o que a gente precisa resolver com aqui e agora. A gente esquece de ser grato pelo que a gente já tem, né, aqui nas mãos, que a gente já está fazendo, pelas pequenas conquistas, pequenas vitórias. A gente sempre quer mais, mais, mais. A gente nunca está satisfeito, né? A gente é insatisfeito. Nós somos seres humanos. A gente pode querer mais. Mas até onde isso é saudável? A gente está conseguindo visualizar o que a gente já tem para resolver aqui, para a gente conseguir ter capacidade de receber o mais? Porque a gente só vai receber aquilo que a gente tem capacidade, não é verdade? Então, será que a gente está sendo egoísta, talvez, não sendo grato pelo que já tem, reconhecendo essas pequenas vitórias, como eu disse, e esquecendo do que é primordial aqui e agora, né? E deixar as coisas que é do futuro, deixar acontecer como elas têm que ser. É muito bom a gente querer ter mais, isso é saudável, a gente idealizar, sonhar, buscar isso, né? Trabalhar, acordar todos os dias, ter essa motivação. Mas a gente não pode deixar isso atropelar as coisas do que a gente já tem, do que a gente precisa construir aqui agora para crescer aquele castelo, juntar as pedrinhas, sabe? A gente deve ficar atento, né? E isso eu falo em qualquer situação que a gente passar na nossa vida. A gente tem que ficar atento para isso, para ver: será que realmente eu não estou produzindo, eu não estou realizando, ou eu estou realizando, estou frustrando porque eu não estou sendo ainda o que eu quero ser, o que eu acredito que eu possa ser, e eu estou botando essa expectativa em cima da Camila de hoje, esquecendo que ela precisa crescer, evoluir para chegar naquele futuro, para dar aqueles frutos, mas precisa do hoje, do agora, o fazer. Muitas das vezes a gente fica só reclamando, mas a gente não põe as coisas para fora, a gente não varre a casa, não arruma a casa, a gente tá com a casa toda bagunçada, mas tá reclamando do que a gente quer e esquece de organizar o que a gente já tem. Por isso que é importante você estar presente, se fazer presente e aproveitar e acertar o que você já tem aqui no momento, ser grato mesmo. Pois muitas coisas acontecem em pequenas escalas. E é como eu falo, todo mundo passou por essas pequenas escalas, mesmo que não pareça, mas eles passaram pelas pequenas escalas. E, claro, assim como tudo na vida, se não passaram por essas pequenas escalas, um dia isso vai fazer falta. Então entenda, a vida acontece a partir dos próximos passos. Você dá um passo de cada vez, igual criancinha aprendendo a andar. É um passo de cada vez, e às vezes dói as perninhas, às vezes a gente cansa, a gente cai, a gente levanta, e assim a gente vai construindo os nossos castelos. Tem uma questão que eu demorei muito para aprender, sabe? Eu levei tempo para aprender, e de vez em quando, como eu sempre falo, o meu manejo me coloca nesse lugar, que é: por que a gente está correndo tanto? Para que a gente está correndo tanto? Bom, veja bem, eu não estou falando aqui que não é importante a gente correr atrás de nossos sonhos, realizar, porque a gente veio aqui para isso também. Porém, a gente não veio só para isso. E outra coisa, um detalhe assim muitíssimo importante, que é: a vida é uma só. A gente fica correndo como se não tivéssemos tempo para conseguir realizar tudo, ou como se fôssemos eternos para agarrarmos tudo que a gente conquista correndo. E eu sinto lhe informar, nenhum outro. Nossa, quanto tempo eu levei para entender que a gente veio aqui na Terra para evoluir. Tudo que a gente conquistar aqui, principalmente coisas materiais, a gente vai deixar, a gente não vai conseguir levar nada. A gente age como se a gente fosse poder botar tudo no nosso caixão e levar, né? Mas não tô dizendo que a gente não tenha que conquistar, porque existe o nosso legado, o que a gente realmente veio fazer aqui. Então é preciso fazer, é preciso colocar em prática o que a gente veio fazer aqui.
mas a gente não pode esquecer que a vida é uma só e que tudo tem seu tempo e que a vida é curta e a gente tem que aproveitar ao máximo porque ela é uma só e a gente não vai levar nada daqui a não ser as boas memórias, as boas lembranças. Nosso legado a gente vai deixar, se for um legado bom a gente vai deixar, se for um legado ruim a gente vai deixar também, mas é importante que a gente entenda que tudo tem o seu tempo, que a gente não pode ficar atropelando as coisas achando que a gente não vai ter tempo, que não vai conseguir, como se fosse um jogo e fosse acabar na próxima fase. A gente vai viver o que a gente tem que viver, independente do que a gente vai viver. A gente só tem que dar os passos pra gente conseguir chegar lá. É como se fosse um jogo de videogame, eu penso muito nisso, como não vai acabar na próxima fase, como eu falei anteriormente, mas ele vai acabar. E se a gente não tiver atento, jogando certo, não pulando as fases pra gente aprender o que fazer, pra chegar lá no chefão, lá no mestre, pra gente não dar o game over. Então isso é muito importante a gente lembrar e relembrar e colocar no nosso coração. Que tudo que tiver que acontecer vai acontecer. Óbvio que a gente tem que fazer, botar a mão na massa, mas não deixar isso se tornar uma coisa não saudável, uma coisa tóxica, uma coisa que vai fazer adoecer e aí sim se afastar do que realmente é importante. Porque quando a gente tá fraco, o nosso espírito tá fraco, a gente não consegue estar com a mente limpa, né, tá forte o suficiente para entender o que a gente precisa para dar esses passos que eu falo tanto nos próximos passos, pra gente 2 para frente e 4 para trás, pra gente olhar e, cara, não é esse caminho que eu tô tomando, é por aqui que eu devo seguir, o que eu preciso, o que é preciso ser feito agora no momento. Eu sou grato pelo que eu tenho, o que eu posso fazer com o que eu já tenho, que vai mudar esse futuro, mas que eu preciso olhar essa base aqui agora para realmente dar certo e a gente conseguir fazer o que precisa ser feito. E é muito importante que a gente aprenda isso antes que seja tarde demais, antes que a gente deixe até mesmo um empreendimento, um relacionamento, qualquer situações que a gente esteja vivendo, que eu falo, né? Que a gente deixe isso para trás achando que isso não é para mim, eu não tenho essa capacidade. Antes que isso aconteça, a gente tem que realmente rever, parar, respirar, observar e falar, não, é isso ou não é? Eu vou resolver para ser isso ou para não ser isso. Pensa comigo como as coisas levam um tempo. Falando para quem sabe cozinhar, né, que não é o meu caso, surubom, mas quem, né, entendedor daquelas comidas mais sofisticadas, sabe que para um bom prato ficar super delicioso, para ficar delicioso visualmente, mas principalmente o sabor, é preciso tempo. Marinar, curar, descansar, é preciso, né, de tempo para ela ficar macia. Aí depois vai pro forno para ela ter seu tempo no forno e aí depois sair pra gente poder comer. Pensa os processos que foram feitos para chegar na sua mesa, naquela arrumação, quando as pessoas arrumam a comida, né, que ficam maravilhosas, principalmente em restaurante. Tudo tem um processo, tudo teve um estudo por trás, mas tudo levou tempo. Não foi assim, eu vou dormir, vou fazer aqui, abrir os olhos e já está pronto. Não é assim. Pensa, até o pão leva o tempo de você juntar os ingredientes, fazer a massa, sovar a massa, deixar ele descansar para ele crescer, para depois você cortar, enrolar do jeito certo. Tem uns que ainda tem que descansar mais um pouco, aí depois você leva pro forno e espera o tempo dele, e aí sim que você vai botar um cafezinho para passar. No meu caso é muito cafezinho, e aí depois que você coloca, tá quentinho, você pega a manteiguinha, passa, mas se não tiver manteiguinha você tem que ir comprar. Gente, olha, se eu ficar aqui até cansa de falar, né? Mas se eu ficar aqui falando, olha quantos processos são feitos para a gente realizar uma ação. Tudo que está na nossa mesa, alguém plantou, alguém trabalhou, né? Não foi de um dia para a noite. Então por que a gente acha que na nossa vida vai ser diferente, que a gente tem que ter as coisas assim? Se não for assim, a gente não está realizando, a gente não está conseguindo, a gente não está sendo, a gente não está conquistando. Gente, eu não sei o porquê que o nosso manejo faz isso com a gente. A gente prega peças na gente mesmo e a gente mesmo se sabota, né? A gente mesmo se cancela, a gente mesmo fica cansado e não tem necessidade disso. É só a gente parar e entender e ser grato e visualizar o que a gente já tem para conseguir construir o nosso castelinho lá na frente, de realizar os nossos sonhos da forma que tem que ser, com coerência, responsabilidade, tem que ser saudável. Óbvio que nada são flores, que tudo na nossa vida vai acontecer, coisas boas e ruins, mas a gente
vai passar por esse processo aprendendo, porque assim como aconteceu comigo, pode acontecer com você. Eu estou aqui agora falando das minhas experiências, né, com base em tudo que eu já vivenciei, nas dores que eu senti, que eu sinto, como eu cheguei até aqui e para poder passar para vocês. Então, nada que você estiver passando vai ser em vão, sempre vai ter um porquê. Aprenda isso e aprenda a observar as situações e as circunstâncias na vida de vocês, que eu sei que é por um propósito, por algo maior. Fica aqui as minhas reflexões e eu espero de verdade, do fundo do meu coração, que possa de alguma forma abrir seus pensamentos, tocar no seu coraçãozinho, tudo que eu falei. Vocês priorizem o que fazem sentido para vocês, penere, né? Coloca ele na peneirinha e tira o que não faz sentido e deixa o que faz sentido. E eu espero que realmente alguma coisa possa tocar no seu coração, que você possa enxergar a vida ou alguma fase da sua vida de forma diferente depois de assistir esse videão, né? É o que eu desejo do fundo do meu coração. E o conselho que eu posso dar, assim, depois de todos esses conselhos, é: se você estiver sentindo ansioso, frustrado, dolorido mesmo, sabe? Se você estiver com medo, não sabe o que fazer, para. Simplesmente para. As coisas vão continuar de qualquer forma. Se você partir dessa para melhor, as coisas vão continuar. Então, assim, respira, para, faz alguma coisa que te dê prazer, correr, caminhar, tomar um café, que é o meu caso, fazer um bolo, cozinhar, tudo com muita autorresponsabilidade, mas para a mente, sabe? Desliga, se desliga das coisas, desliga até mesmo o som, né? Principalmente quando o som ele vem de letras que influencia a gente em muitas situações, momentos faz da nossa vida, mas se for instrumental, alguma coisa que ative, né, sua consciência, que você consegue se comunicar, beleza. Se não, desliga tudo, né? Ouve o barulho lá de fora, de onde você está. Por exemplo, agora, aqui tem um grilo lá fora, os sapinhos, o barulho do vento nas árvores, assim, e o silêncio. E eu acho que por hora, e que já é muito bom. Então, essas coisas fazem a gente se desligar e nos conectar. Depois você vai dando os passinhos para ir voltando, né, às suas atividades. E quem sabe nesse momento, nesse time, é o momento que você consegue sentir e ouvir, vem uns insights na sua cabeça, acontecem coisas assim que você fala: olha, eu não tinha visto por esse lado, eu não tinha pensado nesse ponto. E a gente consegue olhar por uma outra perspectiva, com outro olhar, um ponto de vista diferente. É assim como na fotografia. A gente olha por uma outra ótica, sabe? E a gente consegue se visualizar de outra forma. Isso é muito bonito, isso é muito gostoso e ajuda bastante. Então, assim, ó, respira, beba água, siga em frente, siga seu caminho, vai na fé que vai dar tudo certo. Não desanime e não se frustre por coisas que você não tem como resolver. Quase nada depende de nós. A gente tem que entregar nas mãos de quem realmente faz as coisas. E aí, deixar as coisas acontecer, caminhar conforme tem que caminhar, seguir em frente. E parem de perder tempo com coisas que não vai te levar a lugar nenhum, a não ser a coisas ruins, mas positivamente não vai levar você para lugar nenhum. Então, muito obrigada por assistir até aqui. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, ou se quiser acrescentar, se quiser comentar, me dar dicas de gravações de vídeos, de temas, do que eu posso trazer aqui para vocês. Será um prazer essa troca aqui nos comentários e eu vou receber com muito carinho. Então, um grande beijo e até o próximo vídeo. Bye!